Hoje é um dia em que retrata a luta fratricida que nós travamos nesse país quando se trata da distribuição de recursos para situações diárias e absolutamente emergente, como foi o caso tratado hoje na nossa CCJ, no PLC 148 da Câmara dos Deputados. E Vossa Excelência tem acompanhado, desculpa aí, estou ofegante, porque estou cansada, corri muito. Na CCJ, hoje nós tratamos de um projeto de relevância que Vossa Excelência conhece, relatado pelo senador Aécio Neves, e de grande relevância para o Estado do Espírito Santo e Minas Gerais. É um projeto de relevância não só para os dois estados, mas para o Brasil. Nós estamos falando de uma área criada sob a égide de uma lei, de uma determinação do presidente JK em 1959, e não adianta nós relembrarmos essa linha geográfica e social tratada no alcance dessa decisão, porque a convivência de um país desigual, onde algumas regiões são mais ricas do que outras, é que nos faz tomar a atitude que estamos tomando em relação a Minas Gerais e Espírito Santo, e tenho certeza, hoje, em relação a várias outras regiões do país. Esse PLC 140, que eu vou abordar aqui da Câmara dos Deputados, é uma proposição que visa incluir municípios do Vale do Rio Doce na área de atuação da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Serão 81 municípios mineiros e 3 municípios capixabas. E se alguém estiver ouvindo e falar, como é isso? É porque, na verdade, quando se fez a linha geográfica, simplesmente contornou 3 municípios que estavam dentro dessa simetria e tiraram lá Itarana, Itaguaçu, São Roque, e disseram, não faz parte da região sudeste. Por quê? Porque alguém entendeu assim. E, na verdade, na hora do debate, a discussão parece que nós estamos brigando o Nordeste contra o Brasil, contra uma parte da região Sudeste, o meu estado tão pequeno, espremido entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, com problemas de tudo quanto é natureza, com necessidades absolutas e ainda sofrendo as consequências do famoso desastre de Mariana. Então, essa área de atuação da SUDENE, ela é o pleito que nós temos, e tem em Minas Gerais como nós temos, que nós temos 3 municípios que precisariam integrar, não tem sustentação nem lógica, no caso do meu estado, que esses municípios não sejam atendidos, Aracruz, Itaguaçu, Itarana. Na maioria de municípios pequenos, com menos de 50 mil habitantes, portanto, são entes federativos com muito pouca capacidade de gerar arrecadação. E aí nós ficamos discutindo, isso afeta o Nordeste, isso prejudica a população do Nordeste. Nós estamos dependendo, o Brasil inteiro, principalmente as áreas pobres, os municípios menores, nós dependemos essencialmente dos recursos advindos do governo federal. Além disso, a inclusão na zona de abrangência da SUDENE não vai representar descontinuidade geográfica, pois todas as regiões que nós falamos são limítrofes. Portanto, nada mais justo do que tratar os iguais como iguais. Não com essa diferenciação que parecia que nós estávamos ali nos enfrentando. A região do Vale do Rio Doce tem apresentado situação de dificuldade econômica e dificuldade social decorrentes de todo esse processo que nós já colocamos aqui. O IDH, por exemplo, em boa parte dessa região tem declinado nos últimos 40 anos. Se nós frequentarmos as estatísticas, vamos encontrar e identificar o que nós estamos tratando aqui. O fato lamentável aproximou as características sociais, senhor presidente, e econômica à realidade nordestina. Não tem diferença o norte do meu estado do que passa o Nordeste, de maneira nenhuma. Pelo contrário, o Brasil hoje está um imenso Nordeste diante das dificuldades que nós estamos passando. E é por isso que nós não temos que nos enfrentar, e é por isso que nós temos que propor, é por isso que nós temos que trabalhar para que a gente diminua as desigualdades que esse Brasil tem. Além disso, as características naturais dessas regiões do semiárido são também muito semelhantes.
com ecossistemas frágeis e altamente vulneráveis à degradação ambiental e social. Ora, não são fronteiras geográficas cunhadas, às vezes, há séculos, a partir de injunções políticas que podem determinar a abrangência da Sudene. A natureza e as intempéries não têm fronteiras, elas não são nominadas, elas não são escolhidas. São características cruéis que escravizam em determinado patamar da economia e, muitas vezes, na crueldade social dos fatos. Fosse apenas estas razões para apoiar o PLC 148, nós teríamos já, senhor senador, senhoras senadoras, motivo para aprovar essa mudança que talvez não reverta a difícil situação daquela região, mas pelo menos podem reduzir os prejuízos. E na hora que nós falamos de prejuízos, temos que falar, não é reduzir os prejuízos do meu estado ou de Minas Gerais, ajudar a reduzir os prejuízos de brasileiros, de localidades. Ocorre que todos os argumentos que foram expostos na reunião, aquela região de Minas Gerais, minha terra natal, por exemplo, Caratinga, o Espírito Santo, e do Espírito Santo, terra que eu adotei e onde me adotaram, houve a tragédia de Mariana, quando o rompimento da barragem de Fundão degradou gravemente o Vale do Rio Doce. Toneladas, senhor presidente, de dejetos despejados até a foz do rio, que desemboca nas terras capixabas, arruinaram ainda mais a já fragilizada região que circunda o curso desse importante veio de água imprescindível à vida humana, à nossa sobrevivência, sobretudo. Sem contar ter destruído, nesse acidente, parte substancial da fauna, da flora, e ao longo de 800 quilômetros do curso do rio, afetou mais de 2 milhões de pessoas. Permitam-me que eu possa ler um trecho da justificação do projeto original da Câmara dos Deputados, assinado, entre outros, pelo deputado Leonardo Monteiro, com quem conversei nesta manhã na CCJ aqui do Senado. Entre os objetivos da proposição, em tela, senhor presidente, está o de suprir a necessidade de investimentos públicos destinados a reverter ou mesmo minorar, diminuir os efeitos das estiagens. A seca no nosso estado é enorme. Incentivar também os empreendimentos privados, diminuir a migração, o desemprego, a degradação ambiental e vai buscar também alternativas para que essa região saia definitivamente da estagnação econômica que se encontra. É urgente, senhor presidente, planejar, fomentar o desenvolvimento daquela região que eu estou aqui citando, incentivando, abrindo corredores para escoamento da produção, respeitando e recuperando o meio ambiente. Nós estamos vivendo as consequências de tudo isso. Nós estamos vivendo as consequências que todo dia os veículos de comunicação retratam. Nós não chegamos a ver cumpridos os acordos que foram feitos para superar todos os obstáculos, a miséria, o sofrimento, a indignação com que esse povo está vivendo à margem da sua própria vida, porque não conseguiu a sua casa, não está de volta ao seu estabelecimento comercial. Portanto, nós precisamos lutar para recuperar a questão ambiental, mas entender que também, quando nós estivermos tratando de projetos de alcance social, não se pode ter apenas uma linha geográfica do tempo para condicionar e confinar aspirações e desejos dentro da limitação de uma lei. Eu faço um apelo aqui aos meus pares para que ajude a aprovar essa iniciativa, já aprovada na Câmara dos Deputados. Tão somente o relatório do senador Aécio se dispôs a aprovar o relatório como veio. É a iniciativa que foi tomada, aprovada na Câmara. Mineiros e capixabas pobres não podem, não devem e não são diferentes de alagoanos, maranhenses, cearenses, pernambucanos, potiguares, sergipanos, paraibanos, baianos e piauienses. Todos somos brasileiros. Esse conflito não interessa ao país que já sofre com as consequências de tudo aquilo que não conseguiu planejar e fazer uma gestão, uma proposta e um planejamento adequado à realidade do Brasil. Nós vivemos hoje da carência social.
Não tem um parlamentar nessa casa ou na outra que não esteja hoje colocando para que todos ouçam, o Brasil inteiro ouça as necessidades e as carências da sua região, que vai desde a educação, vai desde a falta de investimento, a questão da saúde pública, sem contar que nossas estradas e segurança pública estão como estão. Eu digo que o reconhecimento disso só pode nos aproximar, não pode nos distanciar. O erário da União é o mesmo e deve atender a todos. Eu me lembro na Constituição, quando a bancada do Nordeste se unia para reivindicar, cobrar vamos dizer, a dívida que se tinha com aquela região, todos nós nos uníamos com a bancada do Nordeste. Todos nós, e reconhecíamos que todas as campanhas que foram feitas não chegaram a minorar o sofrimento e a necessidade daquela região. Então, se o erário é o mesmo, e, sobretudo, ele deve falar aos mais fragilizados, aos mais vulneráveis social e economicamente, os desvalidos, porque temos que nos degladiar. Vamos encontrar uma maneira de atender aquilo que é prioritário e que, com consequências trágicas, se encontra na situação que encontra os municípios de Minas e do Espírito Santo. Então, encerrando, eu quero destacar um outro aspecto final. O estudo do prefeito André Moura, de Governador Valadares, indica que a inclusão de novos municípios da Sudene não representa, presidente, perda financeira para os demais. Na prática, aponta o estudo, serão novos empregos gerados, mais ferramentas de combate à seca, incentivo às atividades produtivas. A melhor mostra é a recuperação, que já está em andamento em algumas escalas que eu quero considerar mais adiante, do Vale do Mucuri, do Jequitinhonha, já incluídos na área da Sudene. Aliás, a inclusão dessas regiões mineiras comprova a semelhança econômica, social, geográfica e climática com o Nordeste. Em meu estado, já são 28 municípios integrados à superintendência da Sudene. Portanto, meus colegas do Nordeste, que clamam pela equiparação de condições de desenvolvimento com o sul do país, do nosso país, com o Estado de Vossa Excelência, já que quer eliminar e reduzir ao mínimo a desigualdade, comece por olhar para aqueles mais necessitados, discriminados e atingidos por calamidades do tamanho dessa que nós vimos no desastre de Mariana. Estão cobertos de razão, nós somos uma única nação. Não faz sentido nenhum salvaguardar o Nordeste, que justamente recebe esse incentivo da União por causa de suas características, das suas necessidades, e deixarmos de lado irmãos que moram ao lado, ali, da fronteira, um pouquinho mais distante da fronteira, dentro do Brasil, do mesmo Brasil. O Nordeste precisa dos incentivos, nós reconhecemos, mas não vamos discriminar os nossos companheiros. Deixar em condições de penúria econômica e social que são agravadas, senhor presidente, pela degradação ambiental trazida por essa tragédia de triste fama internacional. Então, eu concluo dizendo, somos uma só nação, a despeito da capacidade de lutarmos pelas nossas necessidades. Um só povo, um só país, e nós devemos compartilhar nossas riquezas e lutar sinceramente para diminuir e acabar, é um sonho um pouco distante, as nossas desigualdades. E acho que todos juntos podemos fazer isso em qualquer instante, a qualquer momento, em qualquer cenário de luta. Muito obrigado, senhor presidente.